Então, bora estudar, galera! Hoje o Titio vai trabalhar com vocês aqui um estudo por checklist, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o jeito mais rápido de estudar o reino animal, mas é um jeito de estudar que só serve para a banca VUNESP. Eu já vou dar logo aqui para vocês o take, tá? Porque se eu tivesse dando esse mesmo conteúdo numa turma de ensino médio, ou num cursinho preparatório para o Enem, outra parada, eu ia fazer de outro jeito, eu ia demorar bem mais, tá? Mas para a VUNESP, eu elaborei essa forma mais rápida, por checklist mesmo, né? Vocês vão ver que é bem o que o nome sugere, que é um jeito de você estudar isso aqui rápido, tá? Porque nós estamos falando do reino animal, galera, e é aquele tantão de grupo. Então imagina, porífero, quinidário, plateuminto, nemateumínto, nelídeo, molúsculo, porra toda, equinodermo, artrópode, peixe, anfíbio, réptil, ave. E a gente vai fazer isso por checklist pra gente estudar isso rápido. Por quê? Porque a prova da VUNESP, seja qual for a prova da VUNESP que você vai fazer. Ah, mas é FAMERP, é FMJ, é Moinhos de Vento, é Albert Einstein, é Santa Marcelina, é Humanitas. Qualquer prova que você for fazer, e as provas da VUNESP são muito parecidas, ou muitas delas até umas iguais às outras, o que cai é o conceito, o que cai é o lembrete, o que cai é a informação direta. Pá! Então, se você estudar por checklist, você vai estudar rapidão e você vai colecionar conhecimento para chegar na prova e acertar, que é o que interessa. Isso aqui não tem nada a ver com formação da pessoa, não. É para passar na prova, tá certo? A proposta aqui é claro, né? Você que é da nossa plataforma, você comprou um curso para isso, obviamente, né? Mas a parada é essa, tá bom? A parada é essa e ferro na boneca. Vamos embora então estudar isso, galerinha? Então bora. Marcão, vamos nessa, já que você tá falando que é ligeiro, então vamos. Ó, aí você tá vendo a nossa apostila, tá? Que eu também elaborei na base do checklist. Então, estamos falando de biologia dos animais. Tudo bem? Primeiro checklist que nós vamos fazer. Nós vamos. Vocês têm que aprender o que é que significa esses conceitos fundamentais. Esses nominhos que o tio vai ler aqui, você tem que saber o que é que eles significam, tá bom? Os primeiros, eles se referem aos tipos de simetria, tá? Existe simetria radial e simetria bilateral. Qual é a diferença, Michael? Se eu estou falando de simetria radial, eu estou dizendo que eu posso dividir o corpo em partes iguais a partir de um eixo central. Então, veja, eu tenho vários. Se a simetria é radial, eu tenho vários eixos de simetria. Então, eu tenho muitas formas que eu podia cortar o bicho no meio, que resultaria em duas partes idênticas. Beleza? Isso é simetria radial. Isso vai ocorrer nos quinidários, nos equinodermos adultos, por exemplo, tá? E eu tenho simetria bilateral. O que é a simetria bilateral? O corpo pode ser dividido em duas metades iguais. Ou seja, o corpo só tem um eixo de simetria. Só tem um jeito de eu cortar o bicho no meio que dê dois lados iguais. Como, por exemplo, é o nosso corpo. Só tem um eixo de simetria, que é cortar assim, ó, de cima para baixo, certo? Um corte longitudinal. Se eu cortar de outro jeito, as metades que eu estou cortando não ficarão iguais, tá? Isso é a simetria bilateral, tudo bem? Então, simetria radial, bilateral, tem que entender isso aqui para a gente fazer os checklists lá, tá? Aqui você está vendo uma figura que mostra os planos de simetria, né? Se eu pensar numa hidra, eu tenho 10 jeitos de cortar ela em duas metades iguais, tá? Se eu tiver, por exemplo, pensando nesta lagosta que vocês estão vendo, só tem um jeito de eu cortar ela e separar em dois lados iguais, ok? Outro ponto conceitual que a gente tem que se lembrar. Características embrionárias, tá? Folhetos embrionários. Um organismo pode ser diploblástico, ou diblástico também, né? Tem esse outro nome. Se o bicho é diblástico, ele tem dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme. O que é ser diblástico, né? O que é ter dois folhetos? É ter dois tecidos embrionários. Os tecidos adultos do bicho, eles se desenvolvem a partir de dois tecidos embrionários, tá? Isso é ser diblástico. Isso vai acontecer nos organismos mais simples, tudo bem? Ou o bicho pode ser triploblástico, também conhecido como triblástico.
Se diplo tem 2, triplo tem 3 folhetos, né? Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá bem? Bom, o bichinho também pode ser protostômio ou deuterostômio. Protostômio é quando o bichinho, a boca se forma primeiro no desenvolvimento embrionário. Deuterostômio é quando o ânus se forma primeiro. Tudo bem? Esse tanto ou a boca ou o ânus, né, em cada um dos casos aqui, ela é formada a partir de uma cavidade que a gente chama de blastóporo, de um orifício chamado blastóporo. Você já tem que saber desse blastóporo porque você já assistiu a aula de embriologia, não é isso? Nós estamos no tema 4, esse tema é o 2, se eu não me engano, tá? A parte lá de citologia, de biologia, de embriologia, tá? Então isso aqui você já viu. Se você pulou para essa aula aqui, volta lá, tá? Você tem que estudar, assistir essa aula de lá. Se você ainda não visualiza o que é protostômio e deuterostômio, tá? Mas enfim, protostômio, ele tem o desenvolvimento primeiro da boca, se o bicho é protostômio. Deuterostômio desenvolve primeiro o ânus. Amém, moçada? Bora, bora. Ó, outro rolê. Celoma, tá? Quanto ao celoma, o que o celoma é? O celoma é uma cavidade corporal. Então você imagina que o celoma é um compartimento, tudo bem? Tem bichinhos que têm compartimentos separados para os órgãos, gavetinhas onde os órgãos vão dentro, digamos assim, tá? E tem os bichinhos que não têm compartimento, ou as estruturas dele estão tudo misturado num buraco só. Tudo bem? O nome desse compartimento é celoma. O Titio também já discutiu isso com vocês na aula de embriologia lá, tá? O bichinho pode ser acelomado, que é quando ele não tem o celoma, ele não tem cavidade corporal, ele não tem compartimento de pôr as estruturas dele. O bichinho pode ser pseudocelomado, que é quando ele tem uma cavidade falsa, uma cavidade incompleta, ou seja, parcialmente revestida pela mesoderme dele, tá bom? Então, acelomado não tem, pseudocelomado tem, mas... Né? E o celomado, que tem a cavidade corporal completamente revestida, completa, perfeita, tal. Beleza, moçada? Beleza. Vamos lá, então. Ó, aí, visto isso, ó, aí tem aqui o desenho, depois você analisa, né? Agora a gente já vai cair dentro dos filos, tá certo? Cair dentro dos filos. O que que você vai se concentrar aqui? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhando a gente, ó. O que que você vai se concentrar com relação a isso aqui? Agora é só você decorar dentro de cada grupo esses conceitos que a gente já viu. Checklist, tá? Para a prova da VUNESP vai funcionar. Michael, vai ser difícil de decorar. Vai, mas você vai fazer isso mais rápido do que seria eu te mostrar o porífero, a vidinha de filtrador e papapá, tá? E seria mais inútil, né? Então, tudo que tá aqui nessa anotação aqui da apostila é o que vai cair na prova. Não cairá na prova nada que não esteja aqui, então é pegar daqui e pronto, acabou, tá bom? O titio vai te mostrar uma lógica que vai te ajudar a decorar, mas é checklist, tá bom? Daqui pra frente. Então bora lá, ó. Porífero são as esponjas do mar. Você vai lembrar, é o primeiro. Esse bicho é o bicho mais simples que tem, certo? É o bicho mais simples que tem. Então a palavra-chave para o porífero é o fato dele ser o quê? Simples. Tudo bem? Bom, o que é coisa de gente simples? De gente, né? De bicho simples. Simetria. Os poríferos, eles são assimétricos ou com simetria radial. Tá bom? Então, ou não tem eixo de simetria, ou tem vários eixos de simetria. Essa é a característica básica do bicho mais simples. Tudo bem? Estrutura, o corpo dele é poroso, né? E ele não tem tecido verdadeiro. Então lembra que a gente estava falando aquela história de diblástico ou triblástico? O porífero, você vai lembrar que ele é ablástico, tá? O que é isso? Não tem folheto germinativo. Tudo bem? Ele é tão simples que ele não tem. E aí a ordem da complexidade é: primeiro não tem, depois tem 2, depois tem 3. E o resto tudo é de 3 para 3, tá?
Então, o porífero é um bichinho ablástico, tá bom? O hábitat dele é aquático, né? E ele filtra partículas de água para se alimentar. Pronto. Nessas 4 informações você matou o porífero, acabou. É só isso. Tá certo? Michael, mas no ensino médio eu decorei a função de pinacócito, eu decorei a função de porócito. Não vai cair, tá? Na prova, então esqueça. Se nós estamos falando de VUNESP. Bacana, moçada? Bora. Ó, primeiro lugar, porífero, certo? Segundo lugar em termos de complexidade, quinidário. O exemplo é água-viva, coral, anêmona. Tudo bem? Bom, simetria radial. Ó, simetria radial ainda é coisa de bicho simples. Então, põe isso na sua cabeça. Simetria radial é coisa do bicho dos mais simples, dos primeiros. Porífero quinidário. Pronto, tá? Possuem quinidócitos, são aquelas células que provocam queimadura química, né? São células urticantes, né? Tem a cavidade castrovascular também. O hábitat do bicho também é aquático, outra coisa de bicho simples, né? Os bichinhos mais simples, eles são exclusivamente aquáticos, então põe isso no seu checklist, tá? E a adaptação do bicho é ele ser, ele ter esses quinidócitos, tá? Coisa importante de quinidário é que ele é um bichinho diblástico, tá certo? Diblástico. Quinidário é bichinho diblástico. Anota, memoriza. Certão? Pronto. Aí vem plateumintos, tá? Bom, aí já começou a ficar legal, ó. O plateuminto, ele tem simetria bilateral, certo? Então aqui já é uma coisa de bichinho complexo. Do terceiro para frente é todo mundo bilateral, certo? Então você decora. Radial é dos mais simples, os 2 primeiros. Porífero e quinidário. O resto é bilateral, tá bom? Que são os animaizinhos mais complexos. A estrutura do plateuminto é que ele tem corpinho achatado, ele não tem celoma. Isso aqui, ó, lá o titio escreveu que ele é acelomado, você lembra, né? Vou escrever aqui para você não perder. Acelomado. Tá bem, moçada? Então o bichinho é acelomado. O hábitat dele, ó, ele é um animalzinho aquático, ele tem terrestre também, e eles são parasitas. Aí tem aquela doenceira lá de plateuminto, né? Teníase, cisticercose, que o tio não vai trabalhar com vocês aqui, porque vai ter aula só de doença com a professora Angélica lá na frente. Então ela vai trabalhar com vocês lá na frente as doenças, um monte de doença. Virose, protozoose, micose, e aí ela vai entrar nas verminoses, né? Que são. Que aí vai entrar essas doencinhas aqui de plateumintos, tá? Adaptações. Os parasitas possuem ventosas e ganchos para fixação. Pronto. Memorizei isso aqui e matei os plateumintos. Tá bem? Agora vocês vão ver que tem muita coisa repetitiva. Daqui para frente repete as coisas, ó. Aí vem os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Essa aqui é doença pra caramba também, né? Que vocês vão ver lá com a Angélica, né? Porrada de doença, né? Ascaridias, enfim, aquele montão de doença lá. Lembra que daqui para frente a simetria é bilateral? Então, ó, nemateuminto, simetria bilateral. O corpinho do bicho é cilíndrico e ele é pseudocelomado. Certo? O que significa pseudocelomado? Aquele celoma falso lá. Ó. Daqui para frente é todo mundo celomado. Legal? Bom, ele é um bichinho aquático, ele tem cutícula resistente para enfim, para proteção dele. Coisinha que o tio esqueceu de colocar aqui é o seguinte, ó. O quinidário ele é bichinho de blástico. Esse mano aqui, que é o plateuminto, ele já é triblástico. Ó, triblástico. Daqui para frente, de blastoico não, né? Triblástico. Daqui para frente é todo mundo triblástico, tá certo? Então nematóide, triblástico também, tá bem? Aí vem os caras, ó, anelídeo. Agora é tudo repetitivo, ó. Simetria bilateral. Novidadezinha em anelídeo, corpo segmentado, tá? Aí esse bichinho aqui já é celomado. Você lembra que os vermes são pseudocelomados, né? Esse aqui já é celomado. Ele já vive em qualquer ambiente, tá? Adaptação, locomoção por contração muscular e de cerdas. Pegou o take, meninos? Então, o anelídeo já tem esses checklists aqui para você fazer, ó. Memorizou, já era, é o que cai na prova e passa batido. Aí vem os artrópodes, ó. Coisinhas repetitivas, ó. Simetria. O que é o artrópode? É aquele carinha que tem pés articulados, né? É invertebrado, né? Mas tem pezinhos articulados, tá? Simetria bilateral, também é repetitivo, né?
Corpo segmentado, exoesqueleto, quitinoso. Isso aqui é novidade, ó. Exoesqueleto, tá? Daqui pra frente, todo mundo vai ter esqueleto, algum jeito, uma forma de ter sustentação, né? Não é exoesqueleto, mas tem estruturas aqui que funcionam como esqueleto, né? Ele tem os apêndices articulados, então isso aqui você tem que se lembrar, tá? O hábitat do bicho é aquático, ele é terrestre ou aéreo. A adaptação mais importante dele é esse exoesqueleto, tá? Que é para proteção, para sustentação. E uma coisa que vocês têm que memorizar isso aqui é que esse exoesqueleto, ele inaugura aqui, ó, um mecanismo de alavanca. Tendo alavanca na movimentação, você aumenta muito a eficiência do movimento. Então o bicho se movimenta com mais força, né? Então, morou? Muito melhor. Bora, bora, bora. Ó, aí os artrópodes ainda tem os subgrupos aí, né? Aracnídeos, insetos e tal, tá? Quando eu vou para os meus amigos moluscos, continua a simetria bilateral, só que aqui já tem um corpo mole, ó. Ele ainda não tem exoesqueleto. Na verdade, moçada, o molusco, o titio acabou de perceber que tem uma coisinha errada. O titio vai corrigir na apostila, mas aqui no vídeo já foi, tá? Molusco, ó, ele é antes de artrópode, tá? Molusco, ele é... Ah, não vou rebuscar aqui não, mas ele é antes de artrópode, tá bom? Leva ele lá para trás, tá? Só ele não tem exoesqueleto, mas ele tem a concha para proteção e pé muscular, só que a concha protege menos do que o exoesqueleto, né? E o pé muscular, ele é bem mais ineficiente do que as patinhas articuladas, tá? E por último, antes dos vertebrados, nós temos os equinodermos. Ó. Aqui tem simetria radial. Michael, mas esse é mais complexo. Você falou que simetria radial é coisa de bicho simples. Aqui tá uma exceção, tá bom? Nesse oitavo bicho aqui, tá? Endoesqueleto. Só que esse mano aqui já tem isso aqui de novidade, ó. Endoesqueleto. Ele é calcário, mas ele é endoesqueleto. Então ele tá começando a querer parecer com vertebrado, tá? E ele tem um sistema vascular aquático, ele tem uma circulação aquática por dentro do corpo, né? Esses bichinhos é marinho, ele consegue regenerar as partes do corpo. E aqui tem uma novidade que a gente tem que pôr aqui, ó. Esse bichinho é o primeiro deuterostome. Lá atrás, daqui para trás, todo mundo é protostome, tá? E o titio mexeu o computador, a câmera aqui. Ele é o primeiro organismo deuterostômio. Os outros todos são protostômios. Então, de equinodermo para trás, é todo mundo protostômio, tá? Então você já pode considerar, ok? Na hora que você for fazer sua provinha. E aí, por fim, me vem os meus amigos que são cordados. Todo mundo que é cordado tem simetria bilateral. Todo mundo que é cordado, e daqui vem o nome, tem notocorda, né? Tem tubo nervoso dental, tem fenda faríngea em algum estado. Aqui são as novidades, ó. Faz o N de novidade, tá? Isso aqui que é o take que você tem que pegar, tá? Porque entre os cordados, dentro do cordado, você tem os vertebrados, que tá aqui, ó. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Bacana, moçadinha. E aí tem os protocordados também, que são animais que são cordados e que não são vertebrados. Mas os protocordados a prova da FUNESP não vai cobrar, tá? São bichos muito longe do nosso cotidiano. Tudo bem, moçada? Muito bienes. Tranquilaço? Meninada, esta aula ficou meio curtinha porque ela é no checklist, tá bom? Titio vai encerrar ela por aqui. Na próxima aula a gente vem com a segunda parte do reino animal, que é onde a gente vai trabalhar com craniados e vertebrados, tá? Aqui o Titio vai precisar fazer um pouquinho mais de explicação e tal, por isso que eu vou deixar para a próxima aula. Você da plataforma vai pegar a sua apostila e vai memorizar esses conceitos, tudinho que a gente discutiu até agora, tá? Dá uma estudadinha aí para isso ficar bem frescão na sua cabeça, para a gente correr e estudar os vertebrados, tá bom? Essa é a nossa aulinha por checklist. Esta aulinha aqui, ela também vai para o YouTube. Eu vou jogar ela lá no YouTube como uma amostrinha. Então, se você vê lá no YouTube, fala assim: Ih, Maicon, você tá pondo. A gente pagou para estar na plataforma, você tá colocando o trem de graça no YouTube. Mas é só essa aula de amostrinha pro povo lá do YouTube ver que o trem é bom mesmo, tá bom? E se você é o mano que tá me vendo aí no YouTube, essa é uma aula de amostra que eu coloquei aqui no YouTube para você ver como a gente é assertivo, como a gente trabalha focado, direto, em cima da banca VUNESP, somente em cima dos conceitos que são necessários para a prova. A gente não é resumo,
porque o negócio é completo para o nosso objetivo, que é passar na banca Vunesp, tá? Mas é um sistema que a gente procura ensinar para a pessoa aprender rápido. O nosso objetivo é a pessoa estudar entre 3 ou 4 horas por dia e passar em algum dos vestibulares da Vunesp em 3 meses. Eu ia fazendo 4, mas é 3, tá? Dentro de 3 meses, estudando 3, 4 horas por dia, dentro da nossa plataforma, onde eu vou pôr essa aula, tá? Nessa forma que eu tô falando aqui para vocês, sempre em cima do que a banca Vunesp cobra, tá? A proposta é fazer essa aprovação dentro de 3 meses, estudando 3, 4 horas por dia, tá bom? Você que é do YouTube aí, se você quiser todas as aulas, né? Desta forma que eu apresentei aqui para vocês, na banca Vunesp, e aí é biologia, química, física, matemática, história, geografia, todas as disciplinas, você vai me mandar uma mensagem aí agora, DDD 62 98312 4004. DDD 62 98312 4004. Você vai me mandar uma mensagem e o titio vai te mandar o link para você acessar a plataforma. Ela é muito barata, tá? Ela custa menos de R$ 900, um pouquinho menos de R$ 900. Você acessa e é conteúdo completo, com vídeo aula, com apostila, com redação para você treinar. Tudo que você precisa para a sua aprovação dentro de 3 meses, estudando de 3 a 4 horas por dia. Amém? Te espero na plataforma, tá? Você que é do YouTube. Para você que é da plataforma, que tá assistindo propaganda aqui do que você já comprou, desculpa. Eu vejo vocês na minha próxima aulita, tá? Pra gente ver a parte 2 do reino animal. Perfeito, moçada? Fique com Deus, eu vejo vocês na minha próxima aulinha. Tchau, tchau, falou.